Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 9. Vamos ler versículo 11 e versículo 12 de Eclesiastes, capítulo número 9. Eclesiastes 9, versículo 11 e versículo 12. A palavra de Deus diz: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Amém. Pai amado, obrigado pela Tua palavra e pela oportunidade que temos de, pela segunda vez nesse dia, reunidos em Teu nome, ouvirmos a Tua voz nesse lugar. E é o maior desejo do nosso coração, ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Não estamos aqui para ouvir homens com filosofias e histórias, mas sim a palavra que sai da Tua boca, aquela que é o verdadeiro alimento para a nossa alma, Pai. Vem falar conosco, vem nos alimentar essa noite, para que a Tua palavra nos fortaleça, nos dê direção, nos ensine o caminho, nos mostre a Tua vontade. Queremos abrir nosso coração para receber aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. E assim te pedimos, Pai, fala ao coração de cada um. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento em Tuas mãos, e para isso preciso da unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar debaixo do Teu poder e de acordo com a Tua vontade. Entrego esta ministração em Tuas mãos, orando com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nós lemos aqui o livro de Eclesiastes, um livro de sabedoria dada por Deus a Salomão, em que ele traz muitos conceitos, muitos princípios verdadeiros que podem nortear a nossa vida. Nós lemos aqui na versão revista e atualizada, a versão que eu estou usando aqui no púlpito, mas lendo o mesmo versículo 11, na versão corrigida fiel, da versão corrigida fiel da Bíblia, da tradução de Almeida, a gente lê no final desse versículo 11, uma tradução diferente que explica melhor o sentido, porque da maneira como está na versão revista e atualizada, pode dar margem a uma má interpretação. Diz o texto no verso 11, vim ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, diz o texto nessa versão, tudo depende do tempo e do acaso. A impressão que se dá ao ler dessa maneira é que tudo então está sujeito ao acaso. E não é este o sentido original do texto, não é? E, inclusive, hoje pela manhã, ao pregar a palavra de Deus aos irmãos, falamos de forma veemente que acaso não existe. Nada é por acaso, amados. Tudo tem um propósito de Deus. Por isso, a versão corrigida fiel traduz este versículo, este final, da seguinte forma: o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Alguém tem essa versão aí? O tempo e a oportunidade ocorrem a todos. É este o sentido que Deus quer dar a este texto, dizendo que nem sempre é do esforço, é da esperteza, é da dedicação, é da prudência que garantirá a vitória e o sucesso, mas o tempo e a oportunidade pertencem a todos. Todos nós temos as mesmas oportunidades. Todos nós temos o mesmo tempo para tomarmos decisões na nossa vida que certamente vão determinar o que será do nosso futuro, não é?
Então, tudo é uma questão de tempo. É o que o Senhor está ensinando aqui no livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes, também no capítulo 3, quero ler com você, o versículo número 1, fala que Deus é o Senhor do tempo, irmãos. Diz assim, capítulo 3 de Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus diz que há tempo para tudo, mas que Ele é o Senhor do tempo. Veja, não existe, amados, destino. Essa ideia de que há um destino traçado, isso é meio complicado de se entender à luz da palavra de Deus. Algumas pessoas imaginam que o seu destino está traçado. E normalmente usam isto para o mal, né? Eu fui destinado a sofrer. Eu fui destinado a viver dessa forma. Eu fui destinado a viver nessa dificuldade que eu estou vivendo. Isso é a sina, é o meu destino. Amados, destino não existe. Porque se existisse destino, não existiria liberdade de arbítrio, liberdade de vontade, que é um conceito bíblico que, embora não exista essa expressão na Bíblia, é um conceito que se mostra pela palavra de Deus. E também não existe destino, porque simplesmente se há um destino já pré-determinado para tudo, então não há necessidade de orar, não há necessidade de buscar, não há necessidade de fazer coisa alguma, porque nada será mudado. Então, amados, o que Deus está querendo nos dizer é que tudo está a tempo e a oportunidade de mudar e de fazer, e que também há uma participação de cada um de nós no tempo, nas decisões, naquilo que fazemos com o tempo que nós temos. Em outras palavras, resumindo, o que Deus quer nos dizer é: você pode mudar o destino da sua vida. Você pode mudar os acontecimentos que virão pela frente. Decisões que tomamos hoje podem mudar aquilo que acontecerá no futuro. Isso é verdade pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele ceifará. Ou seja, se eu semeio coisas boas, eu colherei coisas boas. Se eu semeio coisas ruins, eu colherei coisas ruins. Se hoje tenho colhido coisas que não gosto, o que preciso fazer para mudar o destino da minha vida? Passar a semear coisas melhores. E certamente no futuro colherei coisas diferentes. Então não existe destino. E eu posso mudar esse destino da minha vida através das escolhas que eu faço. E Deus nos dá a liberdade de escolher. Não fomos criados como robôs, como alguns podem pensar. Nós temos capacidade de escolher. Deus nos ensina, Deus nos orienta, Deus nos mostra o caminho, mas nós escolhemos se queremos ou não andar por aquele caminho. E esse princípio vem lá do início da palavra de Deus. Eu quero ler com você Deuteronômio, capítulo número 30. É um dos textos mais enfáticos em que Deus coloca para o homem a possibilidade de escolher. Veja, não há um destino traçado. Deus diz em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, ele diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. É uma proposta que Deus está fazendo. Mas quem escolhe a alternativa somos nós. Deus propõe o caminho, mas você escolhe andar ou não por ele. No mesmo texto, no versículo 19, está escrito: os céus e a terra tomo hoje por testemunhos contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o que Deus diz? Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Veja, Deus diz: escolhe, mas escolhe bem. Escolhe a vida, não escolhe a morte. Ora, se não houvesse escolha, se já estivesse determinado, Deus não diria escolhe. Ele nos dá a possibilidade de escolher. E a escolha determinará o futuro, queridos.
A escolha determinará o que chamam de destino. Ele está dizendo: a vida e a morte estão diante de você. A bênção e a maldição estão diante de você. E quem escolhe é você. Mas ele ainda, por sua bondade, ele aconselha: escolhe a vida para que viva. Mas se você não quiser, você vai escolher diferente. E não vai viver e vai colher as consequências da sua escolha. Então, o caminho do bem, o caminho da bênção, é o caminho da obediência. Escolhe a vida, diz o Senhor, e você diz: sim, eu escolho a vida. Escolhe a bênção, e você diz: sim, eu escolho a bênção. E aí sim, a sua vida será uma vida de bênção na presença de Deus. Mas, para isso, a obediência está em jogo. Então, Deus governa o tempo, como eu disse aqui. Há tempo para todas as coisas, mas você precisa aprender a gastar bem o seu tempo e viver de acordo com a vontade de Deus. Um outro texto que eu quero ler contigo está em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Veja como o tempo está subordinado ao Senhor. 1 de Pedro 5, versículo número 6. A palavra de Deus diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Eu quero ser exaltado, eu quero ser bem-sucedido, mas começa este processo com uma humilhação. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que então, em tempo oportuno, ele te exalte. Mas qual é o tempo oportuno, querido? Eu não sei. É o tempo oportuno, é o tempo de Deus, é o melhor tempo, é o melhor momento. Eu serei abençoado no melhor momento de Deus, no tempo oportuno que Deus preparou para isso. Não é no meu tempo, não é no tempo que eu quero, mas a escolha é minha. E a escolha é humilhar-me diante do Senhor, submeter-me à sua vontade, sob sua poderosa mão, esperando o tempo oportuno em que serei abençoado e honrado. Não na hora e do jeito que eu quero, mas na hora e do jeito que Deus quer. A minha parte é fazer a escolha certa, segundo nos diz a palavra de Deus. Então, eu preciso acertar o meu tempo com o tempo de Deus. Há muita gente que vive frustração, tristeza, muitos até desespero, porque o seu tempo não está ajustado ao tempo de Deus. E muitas frustrações se realizam porque a pessoa quer naquele momento, naquela hora, aquilo que ela determinou ser o melhor para ela. Mas a Bíblia diz: humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. Este é o caminho da bênção. Escolha a bênção para que você viva, acerte o seu tempo com o tempo de Deus. Veja, Deus tem promessas para nós. Você crê nas promessas de Deus? Elas se cumprirão, mas no tempo de Deus. Eu não posso exigir que se cumpram no meu tempo, na hora que eu quero, mas uma certeza eu tenho: se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele diz a verdade, mas é no tempo de Deus que essas coisas se cumprirão. Veja, há muitos versículos bíblicos que nós poderíamos usar para alegrar o nosso coração. Veja o que diz Salmo 34, versículo 10. Vamos ler Salmo 34, versículo 10. Diz assim: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Há uma promessa: bem nenhum lhes faltará. É uma promessa de Deus, e como promessa de Deus, certamente se cumprirá, mas no tempo de Deus. Nem sempre o que eu quero, eu tenho. E nem sempre o que eu quero é o melhor para mim. Nem sempre o que eu desejo é o melhor.
mas aquilo que Deus tem para mim é o melhor. E no tempo de Deus, certamente Ele me dará. Entenda isso, querido, porque isso é o princípio para a sua felicidade. Entender o tempo de Deus, se submeter ao tempo de Deus e aprender a esperar no Senhor. Veja o que diz Lucas capítulo 11, palavras do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 9 até o versículo 10. Lucas capítulo 11, do verso 9 ao verso 10 está escrito: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Eu preciso aprender a pedir, eu preciso aprender a bater, a trabalhar, a esperar, mas no tempo de Deus. Em todo momento, Jesus disse, acontecerá, mas Ele não diz em que tempo acontecerá. O tempo pertence ao Senhor. O tempo e o modo pertencem a Deus. Eu preciso aprender a confiar no Senhor. Veja, Deus é bom, você crê nisso? Ele é bom. Ele cuida de nós, você crê? Agora, Ele tem o melhor para nós, você crê nisso? E nem sempre o que eu penso é o melhor para mim. O problema maior é que pensamos coisas que não são as melhores, mas Deus tem pensamentos melhores do que o nosso. Um outro versículo mal compreendido está no Salmo 37. Leia comigo, Salmo 37, versículo 4 e versículo 5. Alguns se decepcionam com Deus por falta de entendimento da sua palavra. Salmo 37, versículo 4 e versículo 5, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus satisfará os desejos do teu coração. É a palavra que todos nós queremos ouvir, não é? O que eu desejar, acontecerá. Já pensou como isso se tornaria uma maldição na sua vida? Imagina se todos os teus desejos fossem satisfeitos. Quantas vezes você já desejou matar a sua sogra? Fala para mim. Hã? Imagina se tudo que você desejasse se realizasse num passe de mágica. Não, mas está escrito que Deus satisfará o desejo do meu coração. Amado, Deus satisfará o desejo do teu coração quando você se agradar de Deus, porque está escrito aqui, agrada-te do Senhor e Ele satisfará. Mas quando você se agrada de Deus, você pensa como Deus, entende? Você busca a vontade de Deus em primeiro lugar. Você se submete a Deus e em tempo oportuno Ele te exalta. Você pensa com os pensamentos de Deus, você olha com os olhos de Deus. É por isso que Ele agrada, Ele satisfaz o desejo, porque você deseja conforme Deus também deseja. Veja, Deus não satisfaz desejos como um gênio da lâmpada, e você diz, tem 3 desejos para você. Não, não é assim que funciona. Mas eu preciso aprender a me agradar de Deus e esperar no Senhor. E o versículo seguinte, o verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando? Não diz mais uma vez, porque o tempo pertence ao Senhor. Quando Ele fará, é Deus que sabe. Mas eu tenho certeza que o quando será no melhor momento, no momento que Deus preparou para mim. Então, quem ama a Deus, guarda as suas palavras e deseja segundo o desejo de Deus. E aí, queridos, é que começam os nossos problemas. Tudo que a gente faz fora do tempo nos traz muitos prejuízos. Talvez na sua própria vida você já tenha experimentado isso. Por uma questão de precipitação, você fez, mas fez fora do tempo. Precipitadamente fez antes do que deveria fazer, ou relaxadamente fez depois do que deveria fazer. E não deu certo, e a coisa não funcionou. Tudo aquilo que fazemos fora do tempo nos traz prejuízo. Embora possa até ser algo correto,
Mas algo correto no tempo errado certamente trará prejuízo para cada um de nós. Mas entenda o que eu disse aqui desde o início. Deus é Senhor do tempo. Deus faz alguma coisa no tempo errado? Não. Ele faz tudo no tempo certo. E o meu relacionamento com Ele vai me mostrar a cada dia que o tempo de Deus é o melhor para mim. Que Deus não atrasa e que Deus não adianta, mas que Deus age na hora certa. Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei. O que o Senhor está nos incentivando a fazer é orar, concorda comigo? Ele está dizendo: ore, busque, peça, mas o tempo, a resposta pertencem a Deus. E é sobre isso que eu queria falar contigo essa noite. A resposta que precisamos. As orações que fazemos. Que respostas teremos destas orações? Primeiro eu digo a você que toda oração tem resposta. Amém? Não há uma oração que não seja respondida. Respondida ela sempre é. Agora o problema é que a resposta nem sempre é o que eu quero ouvir. Já parou para pensar nisso? A resposta nem sempre é aquela que me agrada. Mas eu digo a você que Deus sempre vai responder. Algumas vezes Ele vai dizer sim, e é a que a gente mais deseja ouvir, não é? Pedir e dizer e ouvir um sim. Papai, quero isso. E papai diz: tá bom, é o que você quer, não é? Mas algumas vezes papai vai dizer não. Talvez ele até diga: some da minha frente. E outras vezes ele vai dizer: espera. Sim, não e espera. 3 respostas possíveis que Deus pode nos dar, mas todas 3 são as melhores respostas para nós. Glória a Deus quando Deus me diz sim, glória a Deus quando Deus me diz não, e glória a Deus quando Ele me diz espera. Será que nós conseguimos atingir a maturidade de entender as respostas de Deus e entender que elas são o melhor para nós, irmãos? Isso é o status da maturidade cristã que nós precisamos atingir, mas para isso precisamos conhecer Deus, precisamos conhecer Sua palavra, precisamos ter com Ele um relacionamento. Muitas vezes Deus será bastante direto na sua resposta. Você vai pedir e Ele vai dizer não. Um sonoro e redondo não. Ele pode fazer isso? Pode ou não? Pode. Ele tem direito de dizer isso? Tem. E quando Ele diz não, o que eu tenho que fazer? Dizer sim, sim, Senhor. Ok? Ele disse não, eu digo sim, Senhor, tá bom. Ele pode dizer não e eu tenho que obedecer. Porque se Deus disse não, esse não é o melhor de Deus para a minha vida. É o melhor de Deus. Agora é muito difícil entender isso. Pensa comigo, é difícil ou não? Quando olhamos, comparamos com o nosso relacionamento de criança com papai e com mamãe. Quando papai e mamãe diziam não, quando papai e mamãe dizem não hoje em dia, o que os filhos fazem? Choram. Fazem pirraça os mais mal educados. Os malucos se jogam no chão e rolam, não é? Não tem isso? E os pais banana ficam olhando, que bonitinho meu filho, né? Como ele ele interpreta bem, né? Como ele reage, né? Não é assim que acontece? É assim que acontece. E você e eu, quando éramos pequenos e ouvíamos um não, nós não gostávamos nem um pouquinho, né? Porque a gente queria o sim. A gente queria a realização da nossa vontade, que no nosso entendimento era a melhor coisa. E a gente diria: papai está cego, mamãe está cega, como é que ela não vê que isso é o melhor para mim? E às vezes há pessoas que têm esse mesmo tipo de reação diante de Deus. Mas será que Deus é cego? Será que Deus não sabe? Será que Deus é limitado? Será que você vê mais do que Deus? Nós temos aqui semideuses, né? Que acham que sabem mais do que Deus. E quando Deus diz não, eu preciso obedecer.
Há alguns exemplos bíblicos, eu quero citar rapidamente um com você. Em Números, capítulo 22, é bem interessante esse exemplo, porque ele vem de um profeta. Um profeta é uma pessoa que normalmente sabe das coisas, não é? O que você acha? Números 22, versículo 12. Números 22, 12 diz assim: Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Você conhece a história de Balaão? Balaão queria receber o dinheiro oferecido pelo rei para amaldiçoar Israel, para ser um instrumento de maldição. E o rei pagaria bem a Balaão por esse servicinho de bruxo, a amaldiçoar. E aí Deus diz a Balaão o quê? Não, você não pode fazer isso. Você não pode amaldiçoar, porque eu abençoei. E Balaão é um profeta. Balaão, muitas vezes, falou, foi boca de Deus. Muitas vezes Balaão ouviu de Deus, e agora, mais uma vez, está ouvindo de Deus. Mas Deus disse, não. Mas Balaão disse, Senhor, mas vai ser um dinheiro fácil. Senhor, é um dinheiro molinho. É só ir lá e dizer umas palavras e pronto, está tudo certo, eu vou botar no bolso e vou para casa. Então achou Balaão que Deus não estava muito bem naquele dia, que Deus deve ter dado um cochilo, deve ter se precipitado, e ele achou que mesmo Deus dizendo não, o que ele queria dizer era sim. Você vê como é que a gente faz isso, irmãos? Como é que a gente, às vezes, mesmo sabendo que é não, a gente quer fazer virar sim? A gente quer, não deve ser bem isso que Deus falou, não. Ele vai hoje contrariar a sua palavra, porque é tão bom para mim, isso vai ser tão agradável para mim, eu vou ter tanto lucro com isso, eu vou ser tão abençoado com isso, que não é possível que Deus não queira isso para mim, já que Deus quer tanto me abençoar. Foi isso que Balaão pensou. E foi isso que Balaão fez. Você conhece a história? E ele disse não. Mas Balaão fez o quê? Não obedeceu ao não de Deus. Balaão se tornou um exemplo de safado, de salafrário. Balaão se tornou um exemplo de vendido, de interesseiro. A Bíblia o chama assim por causa desse episódio. Pensa comigo, querido. Se Deus disse não, o que quer dizer isso? Não. Fácil, né? Não tem interpretação diferente. Se é não, é não. E veja, às vezes o não de Deus, ele vem na forma de silêncio. Mas isso também precisa ser entendido. Há um texto em 1 Samuel 28, vamos ler? 1 Samuel 28. Porque a gente se faz de mal entendido quando a gente quer alguma coisa, né? Filho faz muito isso com o pai. 1 Samuel 28, versículo 6. Diz assim: Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Saul consultou ao Senhor e o Senhor não respondeu, não disse nada. Por que Deus não respondeu? Porque a resposta era não. Mas Saul vai pensar que a resposta é sim. O silêncio era a resposta. Deus a tal ponto estava indignado com Saul, com seu comportamento, com sua atitude, que nem responder a ele queria. E a resposta era o silêncio. Mas então ele usa do silêncio como um argumento para então buscar ainda algo pior. E vai ele se consultar com uma médium, algo que Deus abominava e condenava profundamente na sua palavra. Mas o silêncio, muitas vezes, é o não. Veja, querido, Deus não precisa me dizer aquilo que eu já sei. Você já sabe que é pecado, não precisa perguntar para Deus se é pecado. Você está entendendo isso? A gente pergunta na esperança de que Deus diga, não, agora pode.
agora não é mais pecado, não. Agora pode, que agora é para te agradar, você é meu filhinho querido. Agora eu abro uma exceção para você. Você acha que Deus vai responder isso? Tem coisa que não precisa responder, que você já sabe que está errado. Mas a gente faz isso com papai e com mamãe também, né? A gente quer naquela expectativa de que vai mudar de ideia, de que vai dizer o que eu quero, de que vai aprovar o que ele não aprova. Irmãos, às vezes o silêncio é a resposta. E você sabe muito bem que é a resposta, mas não quer aceitar a resposta, porque não queremos aceitar o não, e Deus tem todo o direito de dizer simplesmente não. E eu, com todas as minhas forças, preciso aprender com o não de Deus. Você conhece o futuro de Balaão. Você sabe o que aconteceu com ele. Você conhece o futuro de Saul. Como seria o futuro desses dois homens se eles simplesmente obedecessem ao não de Deus? Como seria? Balaão pergunta: Deus, posso amaldiçoar Israel? Ele diz: não. Sim, Senhor, não faço. Devolve o dinheiro do rei. Continuo pobre, mas com Deus. Até hoje Balaão seria honrado como profeta. Como seria o futuro de Saul? Se Deus não responde, mas ele permanece, não vai consultar médium, não vai fazer pior ainda a sua vida. Depois de tudo que já tinha feito de errado, ainda joga uma pá de cal de uma vez no seu futuro. E, querido, nós mudamos o nosso destino, mas precisamos aprender a ouvir Deus. Se Deus disse não, é não, não vai mudar. Se Deus não aprova uma coisa hoje, daqui a 500 mil anos ele vai continuar não aprovando. Mas você sabe que é pecado o que você está fazendo, você sabe que é pecado o teu procedimento, mas vai perguntar para o pastor: pastor, isso é pecado? Eu não respondo. Entendeu? Eu olho para a tua cara e digo: você já sabe, então não enche meu saco. Porque você sabe que é pecado. Então vai vir para mim para quê? Para eu dizer, aí está vendo, o pastor falou, então agora eu posso fazer. Se eu falar que não é, e é, o fato de eu ter falado vai diminuir tua culpa? Porque você sabe que é. Entendeu? E é assim que funciona. E o destino muda quando você ouve o não de Deus e você recebe o não de Deus como o melhor para a sua vida. Qual era o melhor para a vida de Balaão? Era aquele não. Qual era o melhor para a vida de Saul? Era aquele não. Então, quando Deus disser não para você, diga sim, Senhor, para Deus. E saiba que esse não é a melhor coisa que Ele podia te dar. Mas eu disse também aqui que Deus às vezes diz: espere, como resposta à sua oração. E quando Deus diz espera, o que eu tenho que fazer? Esperar. Enquanto eu espero, o que eu faço? Eu oro. Tem nada melhor para passar o tempo de espera do que orar. Continuar orando, continuar buscando, continuar clamando. E orar não quer dizer ficar ansioso. Você já viu Deus dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma? Já ouviu Deus falando isso? Mas se Ele mandou esperar, você quer ver coisa que deixa algumas pessoas doentes? É esperar. Você fica doente quando está esperando alguma coisa? Fila de banco, como é que é? Consultório médico no SUS, como é que é o negócio? Se você espera, e passa para lá, e passa para cá, e ninguém chama o teu nome, você rói a unha, brinca no celular, como é que você fica nessa hora? Ansioso, né? Vai ser agora, não vai ser agora, e está esperando alguma coisa que você gostaria muito de receber, e chega, e não chega, e tal. Quem gosta? Ninguém gosta de esperar. Mas quando Deus diz espera, esse espera não significa ficar ansioso, roendo as unhas enquanto espera, mas simplesmente confiando enquanto espera. Leia comigo a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Palavras de Deus para esse momento de espera. Filipenses capítulo número 4, versículo número 6, diz assim a palavra de Deus:
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Paulo diz, então, ao invés de ficar ansioso, ore. Ao invés de ficar nervoso, busque a Deus. Mas Deus disse, espera, continue orando, continue buscando, continue clamando ao Senhor. É a resposta de Paulo. Ao invés de andar ansioso, espere nele. Volta comigo lá em 1 de Pedro, capítulo 5 agora, versículo número 7. Primeira epístola de Pedro, capítulo número 5, versículo número 7. O que diz a palavra de Deus? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja que o verso 7 está logo depois do 6 que nós lemos. O que diz o 6? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Tempo oportuno. Quando é? Não sei. Deus está dizendo, espera. Espera porque eu tenho o melhor para você. Mas o tempo é meu, o tempo é oportuno para mim e é o melhor para você. Então Pedro diz, lance sobre Deus toda a tua ansiedade, porque Ele está cuidando de você. O que ele está dizendo é, enquanto você espera, fique quietinho. Deus está cuidando de você. Deus está preparando o que é melhor, na hora melhor para você. O que adianta receber algo que eu não estou preparado para receber? O que adianta receber o sim que eu não estou preparado para receber? Na hora errada, o sim não faz diferença. Mas Deus está dizendo, espera, porque é na hora certa que vai acontecer. Então Pedro diz, lance a tua ansiedade no Senhor, jogue fora. Porque a ansiedade é uma coisa natural, a gente não consegue impedir de sentir. Então ele diz, olha, sinta, mas jogue em Deus. Olha, jogue para Deus, lance sobre Ele, porque Ele tem cuidado da sua vida. Ele está dizendo, espera, porque Ele sabe que isso é o melhor para você, então apenas lance sobre Ele. Continue clamando, continue orando, continue buscando. Se Deus disse não, aceite. Se Deus disse espera, persevere. Veja, há um texto em que Jesus ensina uma mensagem muito interessante, também no Evangelho de Lucas 18. Esse exemplo de Jesus é muito peculiar. Lucas 18, do verso 1 ao verso 8, o Senhor Jesus conta uma história para exemplificar como deve ser a nossa oração. Disse-lhe Jesus numa parábola sobre o dever. Dever de quê? Orar quanto tempo? E nunca esmorecer. Veja, é um dever orar, não é um favor. É um dever, e a oração deve ser sempre e sem desanimar, sem esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo, bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então, disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Jesus diz, olha, eu estou dando esse exemplo para vocês, agora pensem um pouquinho nesse exemplo e no que está dizendo esse homem que não teme a Deus. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É a pergunta de Jesus. Por que Jesus pergunta isso? Porque muita gente, ao não ser respondido na hora que quer e do jeito que quer, simplesmente desiste de Deus, né? E Jesus pergunta, achará fé na terra quando voltar o Filho do Homem? Por quê? E ele diz, olha para esse exemplo, veja, será que Deus não é melhor do que um juiz iníquo? Será que Deus não é melhor do que um juiz que não teme a ninguém?
Certamente ele depressa te fará justiça. Mas o tempo de pressa é de Deus e não o teu. O que eu acho demorado, Deus pode achar rápido. E o que eu acho rápido, Deus pode achar demorado. Concorda comigo, meu irmão? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas a pergunta de Jesus é: porventura, o Filho do Homem, quando vier, achará fé na terra? Achará alguém orando? Achará alguém esperando, porque Deus ainda não atendeu e disse espera? Ou alguém já desistirá e vai por aí buscar qualquer outra solução? Achará o Senhor fé? Por isso espera também é uma resposta muito boa de Deus para nós, para provar a nossa fé, para provar a nossa fidelidade e a nossa disposição em crer, independente das respostas e das soluções. Espera é uma resposta muito importante de Deus para nós. E aí, querido, se você está em dúvida, eu te dou uma resposta. Na dúvida, não faça nada. Apenas ore e apenas espere. Veja comigo Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo número 23. Romanos 14, 23, Paulo diz assim: aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Deus não respondeu claramente. Deus não disse o sim, nem disse o não, disse o espera. Então você espera e na dúvida não faça nada. Se está em dúvida, fique parado. Porque, amados, a fé é que agrada a Deus. A dúvida não. Se há dúvida, espere, porque Deus dará a resposta clara que você está precisando. Diz o texto que nós acabamos de ler. Veja, um exemplo bíblico para você concordar comigo. Jesus foi avisado de que Lázaro estava enfermo. Você lembra da passagem lá em João 11? Jesus foi avisado de que Lázaro estava morrendo. Mas a Bíblia diz que antes dele ir ao encontro de Lázaro, ele ainda se demorou algum tempo no lugar onde estava, fazendo as mesmas coisas que fazia. Diz a história bíblica que ele chega onde Lázaro estava e encontra Lázaro morto. E agora? Jesus demorou para ver Lázaro. Parece que Jesus demorou demais. Parece que a resposta chegou atrasada. Mas a demora de Jesus foi para manifestar a sua glória. Você lembra do que aconteceu depois? Você lembra do desenrolar da história? Por isso, meu amado, Deus não demora. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, ficaram desconsoladas, vendo o destino que tinha tido seu irmão. E uma delas ainda diz a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Irmão, Deus sempre está aqui. Deus não se ausenta. Deus sempre está presente. Deus sempre está ouvindo sua oração. Deus sempre está do seu lado. Então não tem essa de demorou. Deus não demora. Deus tem um controle de todas as coisas. Basta esperar no Senhor e aguardar nele. Se ele disser não, é não. Se ele disser espera, espera. Ele está no controle. Ele tem o controle. Mas algumas vezes, para a alegria de todos nós, Deus diz sim. Deus diz eu quero. Deus diz eu faço. E é isso que nós esperamos. E nessas muitas vezes que ele diz eu quero, é o melhor para a nossa vida. Uma das passagens mais lindas da Escritura, que eu me converti e logo ficava lendo aquela passagem, e ela tanto tocava o meu coração, está em Mateus capítulo 8, versículo 2 e versículo 3, e eu quero ler contigo. Mateus capítulo 8, verso 2 e verso 3, diz assim: E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres,
podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo o quê? Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Que coisa maravilhosa. Jesus dizendo, eu quero. Mas quando ele chega para pedir, ele não determina, ele não decreta, ele não exige. Ele diz, Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Jesus diz, e olha, eu quero. E você vai ficar limpo agora. Quando Deus quer, não adianta quem não quer, entendeu? Quando Deus diz sim, não adianta quem diz não. Quando Deus abre a porta, não adianta quem quer fechar, entendeu? Quando Deus fecha, também não adianta quem quer abrir. Mas Deus tem o sim e o amém para todas as coisas. A resposta final é do Senhor. Eu não preciso determinar, eu não preciso mandar, eu não preciso exigir, eu preciso me submeter. Se ele disser não, é não. Se ele disser espera, eu espero. E se ele disser sim, glória a Deus, fiquei limpo. Glória a Deus, o milagre aconteceu. Jesus disse àquele homem, eu quero, fique limpo. Irmãos, Deus ainda ouve a nossa oração. Deus ainda ouve o nosso clamor. Eu preciso aprender a ouvir a resposta. Para terminar, leia comigo Isaías 38. Isaías 38, versículo número 5. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Isaías 38, verso número 5. Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Deus ouve a nossa oração. Deus vê as nossas lágrimas. Tudo que passamos está diante dos olhos de Deus. Deus não ignora o que nos acontece, mas Ele tem o melhor para nós. O sim, o não e o espera. Deus sabe o que é melhor. No caso de Ezequias, ele disse a morte, espera agora a morte, porque Ezequias vai viver mais 15 anos. Eu vi as tuas orações, eu vi as tuas lágrimas. Nada passa despercebido. Não pense você que o fato da resposta não ser como você quer é sinal de que Deus não está vendo nem ouvindo tua oração. Não pense você que o fato do não ter chegado é sinal de que o Senhor não gosta de você. Muito pelo contrário, Ele tem o melhor para você. O não de Deus é o melhor para você. Assim como o não de um pai e de uma mãe é o melhor para o filho, embora o filho não entenda. O não de Deus é o melhor para você. O espera de Deus é o melhor para você. E o sim de Deus é o melhor para você. Amados, é por isso que eu creio e amo aquele versículo, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Você tem a consciência de que você foi chamado por Deus, segundo um propósito de Deus? Então, o que o texto diz é que todas as coisas, que coisas? Todas, de que tipo? De qualquer circunstância, de qualquer natureza, seja um sim, seja um não, seja um espere, tudo coopera para o meu bem. Essa é uma certeza de fé que traz paz ao seu coração. Mas você precisa crer. E você precisa ter com Deus um relacionamento que mostre para você que o tempo e a oportunidade são de todos, que tudo tem o tempo certo e que Deus tem o tempo em suas mãos e que você pode confiar naquele que cuida de você. Lance sobre ele toda a tua ansiedade e espera no Senhor com toda a alegria do teu coração, porque enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando, irmãos. Enquanto você está orando, Deus já está agindo. Apenas confie e apenas espere e descanse no Senhor.
Aquele que ama a Deus é obediente a Deus. E no devido tempo, certamente é atendido da melhor maneira nas suas orações. Que isso aconteça na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Tem um louvor antigo, daqueles que eu gosto, né? Que é uma valsa. Você sabe cantar valsa? Hein? É uma valsa que traz uma mensagem que eu queria que você cantasse para o seu irmão. Eu não sei se alguém aqui essa noite que está triste, que está abatido, porque ainda não veio o sim, ainda não veio a resposta. Esse louvor diz para você: não entristeça o teu coração. Amém? Não entristeças o teu coração, confia em Deus, espera. Há tempo para o inverno e verão, outono e primavera. Em breve os campos irão florir, então cantarás, repetirás a sorrir, com Cristo tristeza jamais. Fala para alguém agora. Não entristeças o teu coração, confia em Deus, espera. Há tempo para o inverno e verão, outono e primavera. Em breve os campos irão florir, então cantarás, repetirás a sorrir, com Cristo tristeza jamais. Você crê nisso? Então vamos orar agora. Não há mais tristeza, porque com Cristo há sempre alegria. Mesmo quando Ele diz não, mesmo quando Ele diz espera, é o melhor para mim. Então, eu sei que Deus tem o melhor para mim, porque eu amo ao Senhor e todas as coisas cooperam. Eu não vou entristecer o meu coração. Não entristeça o teu coração. Confia em Deus e espera nele. É o que diz a letra dessa canção, mas é o que diz acima de tudo a palavra de Deus. Confia no Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala ao coração dos teus filhos essa noite. Se há alguém aqui essa noite, Pai, com seu coração entristecido por uma demora, por uma falta de resposta, ou por um não que tenha recebido, Deus, em nome de Jesus, toca nesse coração, produz uma mudança de vida, de expectativa, principalmente de entendimento da Tua Palavra. As nossas maiores decepções, queridos, são por falta de entendimento da Palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, dá entendimento aos Teus filhos essa noite, para que venha a alegria para o nosso coração, para que possamos ver dias melhores que o Senhor preparou para nós, para que a fé possa viver no nosso coração e nós vivermos pela fé. Pai, em nome de Jesus, tira a tristeza do meu irmão e da minha irmã, coloca alegria nesse coração, traz uma certeza de fé, de esperança, Pai. Tira essa palavra de desânimo do coração, tira esse desespero. Deus, em nome de Jesus, faz esse teu filho entender que a resposta vem do Senhor e que o tempo pertence ao Senhor, mas que o Senhor tem o melhor para nós. Abençoa a igreja, Pai, em nome de Jesus. É a oração que eu faço com os irmãos. Amém. Vamos louvar de novo. Queria que você cantasse para alguém. Vira para alguém, tem vergonha não. Mas meu irmão, não entristeça teu coração não. Vamos lá. Não entristeças o teu coração, confia em Deus, espera. Há tempo para o inverno e o verão, outono e primavera. Em breve os campos irão florir, então cantarás, repetirás a sorrir, com Cristo tristeza
Mais uma vez. Não entristeças o teu coração, confia em Deus, espera. Eu confio no Senhor. Há tempo para o inverno e o verão, outono e primavera. Em breve os campos irão florir. Eu vou cantar. Então cantarás, repetirás a sorrir, com Cristo tristeza Repetirás. repetirás a sorrir, com Cristo tristeza jamais. Repetirás a sorrir, com Cristo tristeza jamais. Obrigado, Jesus. Eu creio, Senhor. Oh, obrigado, Pai, na alegria que o Senhor tem nos dado. Louvado seja o teu nome. Amém. Deus é bom. Amém. Com Ele alegria, com Ele paz, com Ele certeza, esperança, vitória. Espere no Senhor, confie no Senhor. Ele tem um controle da tua vida. Lance a ansiedade toda sobre Ele. Ele cuida de ti. Amém? Louvado seja Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a consolação do Espírito Santo reinem sobre a igreja e que você possa viver na presença de Deus com fé e com alegria no teu coração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dá um abraço no teu irmão. Fala, não entristeça teu coração, não. Amém. Glória a Deus.